Olá, meu nome é Sérgio Leal e nesse vídeo curto que segue, eu vou te mostrar como eu saí disso para isso, sem usar nenhum remédio e sem transplantes caros e dolorosos. Eu vou te mostrar como você pode usar o mesmo método de recuperação de cabelo 100% natural que eu usei, para ter um cabelo mais grosso, saudável e denso em menos de 4 semanas. Eu também vou mostrar cada passo desse método aqui nesse vídeo. Nos próximos 5 minutos, você também vai descobrir porque a principal causa da calvície em homens e mulheres não é a idade, nem a genética ou qualquer outra coisa que já te disseram, mas sim um esteroide bizarro que seu corpo está produzindo agora, nesse exato momento. Uma coisa que não só é responsável pela queda de seu cabelo, mas também pode aumentar bastante o risco de qualquer pessoa calva ter câncer de próstata. Este esteroide vai para sua corrente sanguínea como uma dose letal de veneno, e no final chega nos seus bulbos capilares e destrói eles pela raiz. E seus bulbos nunca mais conseguirão produzir cabelo algum. Então, se você se sente constrangido e frustrado ou um pouco deprimido pelas suas regiões calvas, olha, não importa se são grandes ou pequenas. Então é o seguinte, é importantíssimo que você veja mais 5 minutos desse vídeo, porque essa apresentação pode mudar a sua vida. Quando você terminar de ver esse vídeo, você não vai só recuperar aquela cabeça cheia de cabelo, igual a quando era criança, mas também vai recuperar sua autoconfiança que vem com um homem ou uma mulher cheio de vitalidade. Na verdade, é exatamente isso que acontece para as outras 11.552 pessoas, homens e mulheres, exatamente como você. Pessoas que usaram as técnicas naturais e baratas de recuperação de cabelo ensinadas neste vídeo para destruir aquele esteroide assassino de cabelos e criar um cabelo notável, mais cheio e saudável, sem nenhum medicamento e em poucas semanas. Pessoas como Frei Felipe Machado, do Paraná, Paulo Conde, de Campinas, São Paulo, Márcio Campos, de Fortaleza, Ceará, Paula Ferreira, de São Paulo. Agora, se você é como eu, gosta mais de fatos concretos e reais do que de propaganda? Então deixa eu continuar. Ir direto ao ponto e te contar exatamente o que é esse método natural de reconstrução de cabelo. Porque ele tem sido provado cientificamente que funciona. E o que faz ele ser radicalmente diferente de qualquer outra coisa que você já viu e ouviu. Como eu disse antes, meu nome é Sérgio Leal. Eu tenho 57 anos de idade e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu comecei a perder meus primeiros fios quando eu era bem jovem, por volta dos 22 anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu já tinha a pequena careca constrangedora começando a aparecer. E isso era motivo de muita piada dos meus amigos. Quando eu cheguei perto dos 35, aquelas entradas se espalharam e formaram uma cratera brilhante no alto da minha cabeça. E o único cabelo que sobrou foi um anel de cabelo pequeno em volta da minha cabeça. E eu acho que o mais frustrante disso é que eu não era feio. Se você tirasse a parte da careca, é claro. Por exemplo, quando eu saía de boné e as mulheres não viam a área careca da minha cabeça, elas olhavam para mim, davam um sorriso, me paqueravam como um cara normal. Mas em festas ou encontros em restaurantes legais, enfim, onde eu não podia usar boné de forma alguma, aí tudo mudava. As mulheres até eram legais comigo, mas com certeza não me paqueravam. E nem mostravam atração por mim, viu? Não, os caras, só um pouco mais novos que eu, já me chamavam de senhor. O mundo inteiro parece que me olhava diferente, sabe? Porque eu não tinha uma cabeça cheia de cabelo. Quando eu cheguei nos 40, as coisas começaram a piorar. Ó, esse aí sou eu de novo na foto. Ó, esse aí que você tá vendo na tela sou eu. Foi quando eu decidi então começar a usar a loção de minoxidil. Eu usava 2 vezes por dia, todos os dias, como é prescrito. Eu esperei 4 longos meses, que é o tempo que a indústria diz que leva para funcionar, né? Mas no final dos 4 meses, os resultados foram bem decepcionantes. Parecia que estava nascendo mais cabelo na minha testa do que na parte de cima. Além disso, o pior não foi nem os efeitos colaterais que quase me deixaram maluco. A minha cabeça ficou toda vermelha e o meu couro cabeludo que ardeu quase todos os dias. O pior para mim é que, além de tudo isso, o minoxidil custava caro, R$ 80 por mês. Ou seja, eu tive que gastar R$ 320 antes de ver um único fio de cabelo. E fazendo as contas, eu percebi que esse custo subia para quase R$ 1.000 por ano. Tudo isso para gastar num tratamento de queda de cabelo que não estava funcionando nada bem. E quando eu pesquisei mais sobre o minoxidil na internet, eu descobri que se você parar de usar minoxidil, todos os fios que você recuperou caem de novo em 3 ou 4 meses. O que significa que eu teria que usar essa loção para o resto da minha vida e pagar quase R$ 10.000 em uma década para ter só alguns fios de cabelo a mais.
Frustrado, eu comecei a procurar então alternativas ao minoxidil, como a finasterida, por exemplo, mas ela também tinha o mesmo problema. É cara, ineficaz e tem efeitos colaterais importantes. E você precisa usar também o resto da sua vida. Olha, eu então disse, esquece isso, e comecei a pensar em fazer um implante de cabelo. Eu ouvi as propagandas no rádio e me parecia que o tratamento era até bom. Quando eu vi como era fazer um implante, eu fiquei com vontade de vomitar, só de pensar em fazer essa cirurgia. Eu não sei se você sabe, mas em um implante de cabelo, o médico corta com um bisturi pedaços de mais ou menos 5 a 6 centímetros do seu couro cabeludo. E então ele implanta esses enxertos no seu couro cabeludo. Um processo que é ao mesmo tempo artificial demais e bem doloroso. E tem o fato de o preço médio de um implante ser R$ 15.000. E como é um procedimento estético, os planos de saúde dificilmente cobrem. Você tem aí R$ 15.000 sobrando? Eu também não tinha. Então eu desisti de tratar a queda do meu cabelo. Eu percebi que o minoxidil simplesmente não estava me dando resultado suficiente. E para compensar toda aquela irritação no meu couro cabeludo e o preço alto, a finasterida era algo que eu teria que tomar para o resto da minha vida. E que também não me trouxe resultados. Sem contar os implantes de cabelo, que eram caros e aterrorizantes. Bom, eu tinha que aceitar a minha calvície e tentar ignorar as piadas, o quanto eu me sentia feio, o quanto mais velho eu aparentava do que realmente era. E como as mulheres me ignoravam por causa disso. É assim que a minha história iria terminar se uma situação bem constrangedora não tivesse me acontecido. Eu vou te contar o que foi agora mesmo, porque, como você vai perceber, isso foi a chave para o método natural de reconstrução de cabelo que eu acabei descobrindo. Então, dá uma olhada nisso. Eu estava no consultório do meu médico para o meu temido exame de próstata. Bom, vamos pular os detalhes porque você já sabe o que acontece nessa visita e como isso é chato. Bom, mas depois que meu médico terminou de me violentar, ele me disse que minha próstata estava dilatada. Agora, isso não foi muita surpresa, porque ultimamente eu estava indo ao banheiro muitas vezes e eu também estava com dificuldade no início e no fim quando urinava. Viu? Eu te falei que era constrangedor. De qualquer forma, essa não é a parte mais chocante. O que mais me surpreendeu foi quando o médico disse que a causa de dilatação da minha próstata era um esteroide chamado DHT. DHT é normalmente um dos grandes responsáveis pelo crescimento das células da próstata. E quando envelhecemos, nosso corpo converte mais e mais de nossa testosterona nesse esteroide. O Dr. Nascimento também disse que o DHT afeta as mulheres com a mesma frequência que afeta os homens, o que eu achei ser bem interessante. Ele diz que como o ovário produz uma quantidade bem grande de testosterona, quando as mulheres envelhecem, o corpo delas transforma mais e mais testosterona em DHT. Porém, o meu médico disse que independente se você é homem ou mulher, a questão é que ter níveis altos de DHT não é bom. Nos homens, o DHT é a principal causa de câncer de próstata e reduz os níveis de testosterona. Já nas mulheres, o DHT deixa o corpo fora do equilíbrio hormonal e causa alterações de humor, depressão e até crises de calor. Isso é bem surpreendente para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar desse esteroide destruidor antes, né? Mas o que meu médico disse em seguida me chocou ainda mais. Eu também deveria prestar muita atenção, porque é a razão de você estar perdendo cabelo. E como você pode reverter esse processo naturalmente. Veja só, eu estava quase saindo do consultório quando meu médico disse que praticamente todos os cientistas agora acreditam que o DHT seja a grande causa da calvície. E quando eu perguntei para o meu médico o porquê, ele só respondeu: bom, o DHT entra na raiz do cabelo e simplesmente mata ele. Existe de fato um monte de pesquisas saindo agora sobre isso. E se você tiver mais interesse, você consegue encontrar muita informação de qualidade na internet. Bom, eu estava bastante interessado, com certeza. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voar para o meu computador e começar a pesquisar a relação entre o DHT e a queda de cabelo. A quantidade de estudos e pesquisas que encontrei foram impressionantes. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, confirmou a relação entre o DHT e tanto a queda de cabelo em homens quanto o câncer de próstata. E um artigo de pesquisadores da Universidade George Washington confirmou o estudo de Harvard. Um outro artigo científico publicado na Revista Internacional de Saúde da Mulher também atribuiu ao DHT a queda de cabelo em mulheres. A mesma conclusão foi tirada por artigos da Escola de Medicina Perelman, da Universidade de Pensilvânia, e pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia. Isso fez meu coração disparar. Eu pensei no que isso podia significar. Eu pensei, se esse tal de DHT é o responsável por praticamente toda a queda de cabelo, será que eu não posso bloquear ele de alguma forma? E impedir a queda do meu cabelo também? Parecia simples demais.
Então eu comecei a investir cada minuto que eu tinha na frente do computador, pesquisando sobre como o DHT funciona, por que exatamente ele causava a queda de cabelo e como eu poderia bloquear esse esteroide perigoso para que eu não só pudesse reverter os efeitos da calvície, mas também ajudar os homens a prevenir o doloroso e debilitante câncer de próstata. E foi assim, através dessa pesquisa, que cheguei ao método natural de restauração de cabelo, fácil de seguir e barato. Olha, tão fácil e tão barato que eu vou dividir com vocês hoje. Eu vou explicá-lo para você agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o DHT e por que ele causa a queda de cabelo. DHT também é conhecido como dihidrotestosterona. É um hormônio esteroide anabolizante e é encontrado normalmente no seu corpo. Mais especificamente, o DHT é produzido quando o seu corpo metaboliza a testosterona. Em outras palavras, o DHT é o resultado produzido quando o seu corpo pega a testosterona normal e a transforma nesse hormônio esteroide. Ter um pouco de DHT no seu corpo é bom, porém, à medida que você envelhece, o seu corpo passa a transformar mais e mais da sua testosterona nesse esteroide. E isso causa níveis de testosterona menores, perda de peso, menor apetite sexual, fadiga constante, desequilíbrio hormonal. Faz ainda dilatar a próstata, o que pode se transformar em um câncer. E também leva à rápida aceleração de queda de cabelo. Isso porque normalmente você gera e mantém cada novo fio de cabelo por um período de 3 a 6 anos. E uma vez que cada fio de cabelo no seu couro cabeludo chega ao fim do ciclo de crescimento, ele cai e é substituído por um novo fio e mais saudável. Contudo, conforme mais e mais DHT é lançado na sua corrente sanguínea, esse venenoso esteroide começa a ir para dentro da papila. É a parte do folículo do seu cabelo responsável por gerar novos fios de cabelo. O DHT então entope a papila, o que a impede de gerar novos fios de cabelo. Então, quando os fios mais antigos caem, não há mais novos fios para substituí-los. Com o tempo, isso leva à calvície. E é por isso também que a sua careca continua crescendo, porque mais e mais fios estão sendo perdidos sem serem repostos. Mais e mais da sua calvície fica visível, e a sua careca aumenta de tamanho. Faz sentido, certo? 1. O seu corpo produz mais DHT conforme você envelhece. 2. O DHT impede novos fios de cabelo de nascerem. 3. Assim, quando os fios de cabelo que você tem na sua cabeça caem, não há outros novos para repô-los. 4. E como resultado, a sua calvície vai aumentando. E como eu já disse antes, tudo o que eu acabei de compartilhar com você é confirmado por pesquisa científica de altíssimo nível, das universidades e associações médicas de maior prestígio do mundo. Bom, isso respondeu algumas questões que eu tinha, mas levou a uma questão ainda maior e mais importante. Como você faz para bloquear o seu corpo de transformar testosterona em DHT? Porque o que eu percebi foi que se nós pudéssemos bloquear esse processo, então nós poderíamos também bloquear a queda de cabelo e até começar a gerar novos e saudáveis fios de cabelo. Então eu comecei a devorar milhares de estudos científicos, artigos de revistas científicas e conclusões de pesquisas publicadas. No começo, foi bem demorado, porque enquanto existem dezenas de estudos sobre DHT e queda de cabelo, existem pouquíssimos sobre como realmente bloquear a produção de DHT. Mas, finalmente, depois de 2 meses de pesquisas, eu comecei a identificar um culpado comum, algo que parecia ser frequentemente mencionado em relação à produção de DHT, mas que ninguém parecia estar buscando para um tratamento de queda de cabelo. Esse culpado é uma enzima do corpo chamado 5-alfa-reductase, que eu gosto de abreviar para 5-AR, só para facilitar. Conforme nós envelhecemos, a quantidade de 5-AR no nosso corpo aumenta. E o que eu comecei a notar foi que todos os estudos que eu lia diziam que a 5-AR é praticamente a única causa de produção de DHT no corpo. O que significa que se eu pudesse bloquear o meu corpo de produzir essa enzima destrutiva, o meu corpo não transformaria mais a minha testosterona em DHT e eu seria capaz de evitar a minha calvície. No dia seguinte, então, eu fui ao trabalho, juntando todos os dados e informações que eu consegui encontrar sobre 5-AR. Eu descobri que tanto homens quanto mulheres produzem essa enzima e que, conforme envelhecemos, a quantidade de 5-AR no nosso corpo aumenta drasticamente, até que ela sobrecarrega o nosso corpo e começa a corromper a nossa produção de testosterona. Essa é a parte ruim.
Mas aqui está a parte boa para valer. Durante a minha pesquisa, eu descobri também que existem dezenas de minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram estudadas, apresentadas em artigos e que inibem naturalmente a produção de 5-AR no corpo, o que me fez pensar que se eu fosse capaz de encontrar a combinação ótima desses agentes bloqueadores de 5-AR, talvez eu seria capaz de reverter a minha calvície sem contar com a minha próstata dilatada, direto na fonte. Então, eu me tornei uma cobaia humana. Eu comprei todos os minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram apresentados como capazes de parar a produção de 5-AR. E eu comecei a testar diferentes combinações desses itens. Eu anotava tudo o que eu estava fazendo e a quantidade de cada suplemento, vitamina ou alimento que eu consumia. Para cada combinação, eu geralmente dava um prazo de pelo menos 4 semanas para verificar se algum fio começava a nascer. Nos primeiros meses, não houve absolutamente nenhum resultado. Contudo, perto do 5º mês, eu notei algo engraçado quando eu olhei no espelho. A careca na frente da minha cabeça realmente parecia estar menor. Essa é uma foto de 19 de julho de 2014. Essa foi a primeira vez que eu notei que alguns fios de cabelo estavam voltando a crescer. E essa aqui, é outra foto de 30 de julho de 2014. Apenas 2 semanas depois, os cabelos estavam crescendo ainda mais. O que eu vi foi muito animador. Então eu continuei usando aquela última combinação de alimentos naturais, minerais e ervas para ver o que aconteceria. E a partir daquele momento, todos os dias pareciam ser Natal. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu olhava no espelho e via um couro cabeludo ainda mais cheio, mais saudável e com mais cabelos. Essa aqui, é mais uma foto do meu progresso. Essa é de 16 de agosto de 2014. E você pode ver aí a forte velocidade de crescimento do cabelo nesse momento. Era inacreditável. E a melhor parte era que a combinação de vitaminas, minerais e vegetais e suplementos era muito simples. Eu conseguia encontrar tudo em alimentos e suplementos que dá para comprar assim, no mercado da esquina. E no total eles custavam menos de R$30 aqui em Porto Alegre. Olha, além de ser tudo muito simples, a velocidade de crescimento do meu cabelo era absurda. Quando eu voltei ao Dr. Nascimento para a nossa consulta de retorno, 6 meses depois, a primeira coisa que ele perguntou foi se eu tinha feito um implante de cabelo. Eu gargalhei e respondi que não, né? E eu contei que eu estava pesquisando sobre o DHT e o 5-AR obsessivamente desde o nosso último exame. E como eu finalmente descobri um grupo de pequenos minerais, vitaminas e vegetais naturais que, quando combinados, pareciam estar bloqueando a 5-AR de transformar a minha testosterona no perigoso esteroide DHT. Bom, eu nem preciso dizer que meu médico ficou totalmente impressionado com tudo isso. Especialmente depois que ele fez outro exame de próstata. Ai. E ele me disse que não havia mais sinais da minha próstata estar dilatada. Então ele fez um exame de sangue e conferiu os meus níveis de testosterona e DHT. E ficou quase sem palavras quando viu que os resultados mostraram que eu tinha níveis hormonais de um cara de 27 anos e que meu corpo tinha quantidades mínimas de DHT. Isso é sensacional, Sérgio. Eu nunca vi nada assim. Você se incomoda de anotar para mim aqui a combinação dos itens que você fez e que você está usando? Eu quero passar para alguns pacientes. Claro, né? Eu estava tão animado e tão orgulhoso com o que eu tinha descoberto e que eu escrevi tudo para eles. Vegetais, minerais, ervas, vitaminas que eu estava consumindo. Uma lista de suplementos baratos com aqueles minerais, vitaminas que eu achava no mercado da esquina de casa, assim. E também as quantidades específicas ou as porções de cada item que eu estava tomando e também as combinações. Eu mandei por e-mail para o Dr. Nascimento. E depois de um mês, as histórias que nós ouvimos dos pacientes do Dr. Nascimento eram surpreendentes. Mulheres e homens que estavam sofrendo com a calvície de repente descobriram que em apenas 4 semanas tinham um cabelo mais grosso e mais saudável que não tinham há décadas. E parecia que também não importava o estágio da calvície no qual eles estavam e nem se tinham só aqueles carequinhas de nenê ou aquelas largas brilhantes, sabe? E também não influenciava se a calvície era genética, aquela tradição de família. Em todos os casos, o cabelo voltou a crescer. Além disso, os homens descobriram que suas próstatas não estavam mais dilatadas e que os níveis de testosterona estavam altos. Então, o Dr. Nascimento percebeu que eu tinha feito uma descoberta médica. E era uma coisa que podia não só reverter todos os tipos de calvície, mas também ajudar na prevenção do câncer de próstata e recuperar baixa de testosterona. Ele começou a falar nessa linguagem médica, falando que eu tinha uma obrigação moral de levar essa descoberta para o público.
Quanto mais ele insistia para eu dividir esse método de restauração de cabelo com outras pessoas, mais eu achava que ele estava correto. E eu falei para ele, o único problema é como eu vou fazer para levar esse método natural para o público. Eu não sou empreendedor e nem o doutor. Então, como a gente vai fazer para dividir esse método de reversão de calvície com o maior número de pessoas possível? A primeira ideia do Dr. Nascimento foi mostrar a especialistas da faculdade de medicina que ele fez. Nós tivemos uma reunião com o diretor de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na reunião, o Dr. Nascimento apresentou muitos estudos de caso, junto com análises científicas detalhadas da razão desse método funcionar. Ele fez uma apresentação impressionante, mas você imagina que nós ficamos chocados quando o diretor falou para nós que mesmo com essas evidências, e mesmo ele achando que o nosso método era robusto, não podia ajudar a gente a publicar e que tinha certeza que nenhum outro cientista de universidade nenhuma iria ajudar também. Aí eu perguntei para o diretor, mas por que não? Porque isso que você descobriu é muito poderoso. E ele disse, isso mexe com muita coisa. A queda de cabelo é uma indústria de muitos bilhões. E o tratamento hormonal é uma indústria que movimenta muitos bilhões, disse ele. E além disso, como esse método que você criou bloqueia a produção do DHT, ele poderia prevenir as causas do câncer de próstata. Esse efeito do seu método é uma coisa muito boa, mas a indústria do câncer movimenta 250 bilhões todo ano. E esse valor cresce a cada ano. Como todas as universidades e centros de pesquisas médicas recebem bilhões de dólares em financiamentos dos fabricantes de medicamentos e corporações todo ano, se eu ajudasse ou publicasse isso, o financiamento dos meus departamentos seria cortado da noite para o dia. Então, me desculpe, mas esse é um risco muito grande e eu não posso me envolver. Como uma pessoa que fez um juramento para ajudar os necessitados e doentes se recusa a fornecer a eles uma coisa que melhoraria demais a sua saúde? Sim, ele possibilita ter um cabelo mais denso e mais saudável. E a autoconfiança que vem com ele é uma parte enorme desse método de tratamento. Principalmente quando não existem efeitos colaterais envolvidos e os resultados começam a aparecer em 4 semanas. Mas, além disso, os homens que usaram esse guia simples conseguiram restaurar rápido a saúde de suas próstatas e, indiretamente, prevenir o câncer. Eles também recebiam os benefícios de uma terapia contra baixa de testosterona, sem nenhuma injeção arriscada. Por isso eu saí da nossa reunião com o diretor da faculdade de medicina bufando de raiva e decidi que ao invés de me sujeitar às vontades de uma empresa farmacêutica gananciosa, eu ia tomar um grande risco gigantesco e publicar direto na internet o meu método de restauração de cabelo, onde qualquer um que quisesse teria acesso. Eu chamo o método de Programa Calvície Dominada. Nele, você vai aprender em detalhes como pode não só interromper, mas de fato reverter a sua perda de cabelo em 4 semanas. O segredo para conseguir isso são as vitaminas, ervas e minerais e alimentos que eu listo para você nesse guia. Tudo o que você precisa fazer é combinar esses itens naturais da forma específica que eu mostro e incluí-los na sua dieta nas proporções corretas que eu vou te ensinar a fazer nesse guia. A sua calvície vai embora. Em outras palavras, tudo o que você precisa fazer é seguir o método passo a passo. Assim, você vai eliminar todo o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo enquanto recupera um cabelo denso e saudável que dura para sempre. Mas lembre, o programa Calvície Dominada faz mais do que ajudar você a recuperar um cabelo denso e saudável. Ele também diminui a próstata dilatada e combate o câncer de próstata. Assim, também restaura os níveis normais e saudáveis de testosterona, que permite também aproveitar o apetite sexual ampliado, ter mais energia e perder gordura. Mas os homens não são os únicos que vão aproveitar benefícios adicionais desse programa de restauração de cabelo. Mulheres que usam esse programa relatam que não só percebem um aumento imediato de saúde e volume de cabelo, como se sentem muito mais calmas, serenas e felizes. O que acontece por causa do reequilíbrio hormonal, que ocorre quando o nível de DHT diminui. Até o momento, mais de 14.552 mulheres e homens como você já usaram o programa Calvície Dominada para vivenciar um cabelo mais denso em apenas 4 semanas. Veja essa foto aqui, de antes e depois do Paulo Antunes. Ele é de Petrópolis, Rio de Janeiro. E o José Dias, do Recife, Pernambuco. O Renato Gonçalves, de Londrina, Paraná. E essa foto da Fernanda Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando você para e pensa nisso,
deve ficar bem claro porque não existe nada parecido com o programa. No começo, o Dr. Nascimento e eu pensamos em cobrar R$ 1.000 pelo acesso a essa novidade de restauração de cabelo. Pense comigo, até hoje, homens e mulheres que quisessem combater a sua calvície tinham ou que virar dependentes de remédios contra a calvície, como o minoxidil e a finasterida, que não só demoram 4 meses para começar a funcionar, como também causam todo tipo de efeito colateral, como nascimento de cabelo na testa, feridas no couro cabeludo e às vezes náusea. Além do que, esses remédios de recuperação de cabelo foram projetados para você usar para sempre, para toda a vida. Ou seu novo fio volta a cair. E com R$ 80 por mês em minoxidil ou finasterida, você vai gastar R$ 960 por ano. Calcule quanto irá gastar durante toda a vida. Mas, de novo, esses medicamentos não são nada se você comparar com o implante de cabelo, que normalmente te custa R$ 15.000 e envolve um cirurgião cortando e descascando bem devagar centímetros do seu couro cabeludo com um bisturi. É isso mesmo que você quer experimentar? Principalmente se toda a vitamina, mineral, erva e alimento do programa de reconstrução de cabelo custa muito menos de R$ 30 no mercado aí, perto da sua casa. Dito isso, deve ser fácil perceber por que nós achamos que R$ 1.000 pelo acesso a esse guia é o melhor investimento que você pode fazer. Mas o negócio é que eu não faço isso por dinheiro. Eu faço para ajudar o maior número possível de homens e mulheres, para eles retomarem a autoconfiança, a beleza e, no final de contas, a saúde. Quando eu pensei isso e percebi que o programa não só devolve para as pessoas os seus cabelos, mas que ele também pode salvar a vida de vários homens por prevenir o risco de terem câncer de próstata, eu vi que não teria a consciência tranquila se a minha ganância impedisse as pessoas de prevenir uma doença tão perigosa como essa. É por isso, então, que eu não vou pedir a você para pagar R$ 1.000 pelo programa Calvície Dominada. Nem metade disso. Não vai te custar R$ 500. Nem R$ 300, nem R$ 200. Isso porque a minha consciência não permite. Você vai poder adquirir o programa inteiro, as listas de vitaminas, minerais e alimentos naturais, as instruções específicas para combinar esses itens, os guias de porções diárias e todo o resto pelo pequeno e único investimento de apenas R$ 97. Para começar, clique no botão amarelo que você está vendo embaixo desse vídeo agora. Você irá então à página segura de checkout que o Dr. Nascimento e eu criamos, onde você informa seus dados bancários. Assim que você terminar de preencher essas informações, você vai ser direcionado para a área especial restrita de membros, que nós criamos para você, onde você receberá acesso imediato a todo o programa Calvície Dominada. Você vai poder ver os guias, as listas, as instruções de combinação e tudo mais no seu computador, no seu smartphone ou no seu tablet. Pense nisso. Tudo que está entre você e a autoconfiança de um cabelo denso e saudável, mais a sua saúde da próstata, reequilíbrio hormonal e o aumento da testosterona resultante, é o clique desse botão amarelo. Em mais ou menos 30 segundos, hein? E na base dele, o seu investimento hoje também é coberto por uma garantia amigável de devolução do seu dinheiro por 30 dias. Isso significa que você tem um mês completo para testar o programa Calvície Dominada, com risco zero e sem nenhuma pressão. Então, clique no botão amarelo e comece agora. Invista um tempo vendo a lista de vitaminas, minerais, ervas e alimentos que eu dou para você. Confira o guia de porções e as instruções para combinar tudo. Depois disso, vá a um mercado assim que possível e gaste por volta de R$ 30 comprando poucos itens que você vai precisar. Simplesmente siga esse guia no próximo mês e você vai ficar impressionado em quão rápido a sua calvície diminui e o seu cabelo volta a nascer. E se você não estiver satisfeito por qualquer razão ou mudar de ideia, tudo o que você vai ter que fazer é mandar um e-mail para mim ou para o Dr. Nascimento que nós vamos te fornecer dentro da área restrita para membros. E nós vamos instantaneamente reembolsar o seu investimento total, sem fazer nenhuma pergunta. O que significa que você não tem absolutamente nenhum risco em adquirir o programa Calvície Dominada. Não há nenhum risco do seu lado. E você tem muito a ganhar. Nós temos que ser muito transparentes e te falar algo muito importante. Se você está pronto para participar do programa Calvície Dominada, 100% livre de risco, você tem que agir rápido. Como eu disse antes,
Os fabricantes de medicamentos contra a queda de cabelos estão furiosos conosco. Isso por termos colocado esse programa de tratamento assim, na internet. E todos os dias estamos recebendo ligações de advogados. Estão nos ameaçando seriamente, dizendo que eles vão nos processar e nos prejudicar muito se nós não apagarmos o site. Nós dissemos aos seus advogados que eles não possuem nenhum fundamento para medidas jurídicas, mas eles fazem piada da nossa cara. Eles falam que vai nos custar milhões no caso de irmos para uma disputa, e eles sabem que nós não temos essas quantias de dinheiro. E dói admitir isso, mas eles estão certos. O que significa que assim que nós formos atingidos pelo primeiro ataque jurídico desses tiranos farmacêuticos, nós não teremos escolha e teremos que tirar essa apresentação do ar. Espero que isso não aconteça, mas não dá para garantir. Portanto, se você voltar daqui uma semana e ver que não pode mais comprar o seu programa de reconstrução de cabelo, não vai ter nada que nós possamos fazer por você. Então não arrisque, principalmente se você pode ter acesso irrestrito ao guia completo de reconstrução de cabelo e testosterona nos próximos 30 segundos. A escolha é sua, mas esse vídeo está acabando. E você tem que seguir em frente e decidir agora. A sua primeira opção é deixar a apresentação e sair. É todo o seu direito. E nem o Dr. Nascimento, nem eu vamos guardar mágoas se essa for a sua decisão. Mas antes de sair, tome um tempo para responder essa questão. Se não for o programa de calvície dominada, o que você vai usar para recuperar o seu cabelo perdido e eliminar sua careca? Você vai continuar gastando centenas de reais por ano em minoxidil ou finasterida? Ou despejar 15 mil reais por um implante de cabelo? Ou apenas aceitar a coroa careca na sua cabeça e tentar ignorá-la sempre que você se olhar no espelho? Ou culpar a genética, ou começar a ser aquele cara que sempre usa boné. Olha, você poderia escolher algumas dessas opções acima, mas por que você faria isso? Me parece que a decisão está bem clara aqui. Simplesmente clique no botão amarelo que você vê abaixo deste vídeo e ganhe acesso sem risco ao programa de reconstrução de cabelo, agora mesmo. Nas próximas 4 semanas, você vai ver um couro cabeludo mais denso e saudável do que você já teve em décadas. Você dormirá muito bem à noite, sabendo que você reduziu drasticamente o seu risco de câncer de próstata. Você vai deixar os seus hormônios em equilíbrio e descobrir que seu humor, sua energia e seu apetite sexual foram todos significativamente melhorados. E você vai fazer tudo isso usando nada além de uma combinação ingênua de vitaminas, minerais e alimentos naturais, que custam cerca de R$30 e que estão nas prateleiras dos mercadinhos nesse minuto. A decisão é sua, mas eu acho que você sabe exatamente o que precisa fazer. Cordialmente, Sérgio Leal e Dr. Nascimento. Oi? Ainda está aqui, não é? Olha, eu aposto que você tem algumas dúvidas, certo? E isso é muito natural. Muita gente tem mesmo depois de assistir a essa apresentação. O que eu percebi é que depois que eu respondo algumas dessas dúvidas mais comuns, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para fazer os seus investimentos sem risco no programa Calvície Dominada. Então me deixe continuar e esclarecer as coisas para você agora, para você entender completamente o que você vai receber quando começar a usar esse método. 1. O que faz o programa Calvície Dominada Capilar ser diferente do minoxidil, finasterida e outros medicamentos? Bom, em primeiro lugar, o programa Calvície Dominada te dá um método 100% natural. Não existem efeitos colaterais estranhos e o valor total de tudo que você vai precisar custa por volta de R$30 no mercado. O motivo de uma coisa tão simples como essa funcionar melhor que os medicamentos contra a calvície é por causa dos minerais, vitaminas e alimentos que o guia te mostra. Foi demonstrado que cada item desse tem poder de destruir a 5-alfa-reductase, que é a enzima que dispara a produção do DHT no seu corpo. Quando envelhecemos, o nível de DHT em você continua crescendo. E ele, porventura, preenche a sua corrente sanguínea causando o caos no seu corpo. Uma das formas que o DHT causa o caos no seu corpo é entrando no bulbo dos seus fios de cabelo e entupindo-os na raiz. Depois que o DHT entra no bulbo do cabelo, novos fios não conseguem mais nascer. E assim, depois que o seu cabelo cai, não há fios novos para repô-los. É isso que deixa você careca. Isso te leva a ter tanto próstata dilatada e pode até causar câncer. Além disso, o DHT diminui o nível de testosterona e causa desequilíbrios hormonais nas mulheres. O que faz o programa de reconstrução capilar tão poderoso e diferente é que ele bloqueia a produção de DHT na origem. Ao eliminar a 5-AR que você tem no corpo,
Finasterida, minoxidil e qualquer outro remédio não faz nada assim. Ele só tem um efeito band-aid e te dão um crescimento temporário de cabelo que para assim que você para de tomar esses remédios. 2. E implante de cabelo? Ele não me dá cabelo mais rápido que o programa Reconstrução de Cabelo? Sim, te dá. Mas você não pode esquecer. Em primeiro lugar, um implante de cabelo custa pelo menos R$ 15.000 e os planos de saúde não dão cobertura. Segundo lugar, durante o procedimento, o médico com uma lâmina de verdade corta dolorosamente fatias grandes do seu couro cabeludo e então costura sua cabeça que nem um Frankenstein. E por fim, esse procedimento não resolve a verdadeira causa da queda de cabelo. Ao invés disso, você está grampeando fios mortos, com esperança de eles aguentarem. Bom, na minha opinião, por que você escolheria essa opção se você pode resolver naturalmente e permanentemente a causa da queda dos seus cabelos em 4 semanas? 3. Ok. E o que está incluído no programa Calvície Dominada? Nele, eu te mostro exatamente como você pode reverter a sua calvície em apenas 4 semanas. O segredo para conseguir isso é a lista de vitaminas, ervas, minerais e alimentos que eu descrevo nesse guia. Quando você combina esses variados itens naturais de um jeito específico, mostrado no programa, e adiciona eles na sua dieta, nas proporções corretas que eu também vou te dar as instruções, você rapidamente começa a gerar cabelo novamente. Então, em outras palavras, usando esse programa, permite a você eliminar permanentemente o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo, e permitindo assim a recuperação de um cabelo grosso e saudável, que dura para sempre. E lembre-se, o programa Calvície Dominada também ajuda os homens a diminuir a próstata inchada, combater o câncer de próstata e restaurar a testosterona a níveis saudáveis, normais, enquanto permite que as mulheres reequilibrem os seus hormônios e tenham menos mudanças de humor e sensação de tranquilidade e bem-estar. 4. Você pode explicar para mim de novo da garantia que você comentou? Como funciona? Claro, aí vai. Você só tem que dizer talvez para o programa Calvície Dominada agora, clicando no botão amarelo que você está vendo aqui embaixo do vídeo agora. Você vai ter 1 mês inteiro para usar o método, para você mesmo poder julgar se é tão poderoso como eu digo que é. Se você não ficar satisfeito por qualquer motivo, é só você mandar um e-mail para o endereço que eu te dou no guia. E eu vou reembolsar todo o seu investimento sem questionar. 5. Ótimo, eu vou tentar o método. O que eu faço agora? É só você clicar nesse botão amarelo aqui embaixo deste vídeo agora. Quando você fizer isso, você vai receber acesso imediato ao guia completo do método. E você vai poder ter todo o material no seu computador, smartphone ou tablet. E o melhor de tudo, você também vai poder baixar e imprimir quantas cópias quiser do guia. Vejo você do outro lado.